Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Aqui nós temos o conselho de Paulo para aquela igreja que se localizava na região da Galácia, para que os irmãos vivessem de maneira que agradasse a Deus. Viver de maneira que agrade a Deus é viver no Espírito. O Espírito é concedido a todo aquele que crê, ou seja, aquele que creu em Cristo, o Espírito Santo passou a habitar nele. A habitação do Espírito diz respeito à pessoa ter vida espiritual. E a partir dessa habitação, o cristão, ou seja, a pessoa passa a ser chamado um cristão ou um filho de Deus, ou uma filha de Deus. Essa habitação caracteriza que a pessoa creu em Cristo. Enquanto a pessoa não crê em Cristo, não pode andar no Espírito, porque não tem. Paulo está dizendo que só existe uma maneira segura da pessoa escapar de viver na carne, é andar no Espírito. Essa expressão, andar no Espírito, envolve algo contínuo ou habitual. É algo que deve ser praticado sempre. Não é algo que se fez no passado com efeito para hoje. Eu fiz ontem e o que eu fiz ontem vai servir para hoje. Não, diz respeito a algo sempre presente e contínuo, ou seja, algo habitual. A ideia é de responder em obediência às Escrituras, a obedecer ao Espírito Santo. A carne aqui não diz respeito ao corpo físico, diz respeito a um conceito espiritual. Ou seja, a carne diz respeito à natureza humana caída. Não diz respeito ao corpo caído. Não está aqui caracterizando o corpo como um elemento mau, mas o corpo é visto nas Escrituras como um elemento neutro. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Vai depender da regência interna que o domina. A carne aqui não tem nada orgânico nela. Ou seja, quando Jesus fala a respeito desse assunto, quando ele foi interferido ali por aqueles homens fariseus, em Marcos capítulo 7, a partir do verso 14, ele vai explicar que eles achavam, os fariseus, que pelo fato de lavar as mãos, estavam purificando os seus espíritos. Mas Jesus Cristo diz que não é o lavar das mãos, nem o que entra pela boca do homem, que vai contaminar o homem, mas sim o que sai do homem. Então Jesus Cristo mostra ali que o conceito de carne não tem nada orgânico, mas é algo espiritual. O corpo é só a casa, mas ele não é a pessoa. E o que Jesus comenta ali como espiritual, ele vai falar sobre o sentimento. Ele está dizendo que o sentimento que sai do coração é que contamina o homem. Os pensamentos, as palavras, as maquinações. Então são esses elementos que são produzidos no coração. Não no coração que bate no corpo, né? Coração que está bombeando sangue. Mas o interior do homem, a parte espiritual, o fruto do coração, esse contamina, no caso, se a pessoa está na carne. E o coração não diz respeito ao coração, como outrora falei, o coração que bate no corpo, que bombeia o sangue. Esse é um elemento que pertence somente ao corpo. É claro que sofre alterações mediante a vida espiritual. Mas Jesus Cristo está falando que o espiritual é o que prevalece e não o material.
E como lidar com o espiritual? Então ele coloca aqui, para viver e agradar a Deus, tem que andar no espírito. Quando a pessoa anda no espírito, ele não anda na carne. Sendo carne um conceito espiritual também, que sempre está inclinado às coisas sujas da vida, como é descrito no capítulo 5, a partir do verso 19 de Gálatas. E Paulo vai colocar alguns elementos que diz respeito a andar na carne. Quer dizer, quando eu ando na carne, eu sempre estou primando por sujeiras espirituais. O que é que suja o homem espiritualmente? É aquilo que Jesus falou. Adultério, ali, os assassinatos, os maus desígnios, a prostituição. Ele está dizendo que esses elementos são gerados no coração, ou fabricado ali numa fábrica que podemos dizer uma fábrica carnal. Esse termo carnal diz respeito a um termo caído, espiritualmente falando. Então Jesus Cristo mostrou ali que há uma diferença entre o corpo e o espírito. E que aqui Paulo está ajudando aqueles irmãos, aconselhando a eles para agradarem a Deus. Para agradar a Deus, a pessoa tem que ser habitada pelo Espírito. Ou melhor, a pessoa tem que ser habitada pelo Espírito. Essa habitação requer ali uma obediência a essa habitação. Uma vez obedecendo ao Espírito, a pessoa anda no Espírito, sujeito a, dependente dele. E essa dependência é que vai afastar ele de andar na carne. E lá na frente, o apóstolo Paulo vai mostrar que esses elementos, ou seja, no verso seguinte, verso 17, que esses elementos eles são contrários entre si. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Ou seja, a carne jamais vai se agradar das coisas de Deus, assim como as pessoas espirituais jamais vão se agradar das coisas da carne. Pois temos dois aí que são servidos, Deus e o inimigo. O inimigo está atrelado ao viver na carne, enquanto a pessoa está vivendo no Espírito, ou viver no Espírito diz respeito a agradar a Deus, porque as pessoas que vivem no Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, por isso gostam e primam pelas coisas do Espírito. E o apóstolo Paulo chega a falar algumas coisas dizendo respeito à atuação do Espírito na vida de uma pessoa. Quando o Espírito Santo está guiando a vida de uma pessoa, essa pessoa tem alegria. Essa alegria não é algo porque ela acertou na loto ou ganhou um carro novo, mas é algo que vai muito além disso, pois aquela alegria não é uma alegria material, é uma alegria espiritual. É algo que não está condicionado às circunstâncias, nem aos momentos, nem de perca, nem de ganho, de causas ou coisa dessa natureza. É algo totalmente celestial. E a pessoa exala no seu viver contínuo. Então significa que o Espírito está guiando aquela vida. Existem vários outros, como por exemplo a paz. As pessoas têm alegria, têm paz, primeiro porque está em paz com Deus. E segundo, porque a presença do Espírito produz a paz de Deus. A paz com Deus é quando a pessoa crê em Cristo, e a paz de Deus é quando a pessoa está sendo guiada pelo Espírito Santo. Então, esses são elementos norteadores das circunstâncias. Ou seja, durante as circunstâncias, Paulo está dizendo, ande no Espírito, e os elementos do Espírito vão guiar você. Ou seja, vão nortear as suas decisões
os seus pensamentos e as suas palavras. E andando no Espírito, automaticamente não está andando na carne. Ou seja, Deus está sendo servido quando a pessoa anda no Espírito. E quando a pessoa não anda no Espírito, Deus está sendo rejeitado. Ou seja, a pessoa está se afastando de Deus, mas está se sujando com algo que vai deteriorar sua alma. Que Deus nos abençoe.